Boa tarde, meu nome é Matheus Henrique e esse é o trabalho de conclusão de curso para a Universidade Federal de Santa Catarina. Meu trabalho é sobre o ensino remoto de educação física no ensino médio público na Escola do Afonso Linhares, a percepção e o grau de engajamento dos alunos na disciplina. Então, quando questionamos alguma pessoa sobre o que é educação física, ou o que ela sabe sobre a educação física, ou mesmo como foi a educação física dela na época que ela estudava, você vai ver que a opinião diverge muito. Muitas opiniões gostam das aulas de educação física, gostaram das aulas de educação física, outros, porém, detestavam a aula de educação física, tanto quanto achavam desnecessário ou desinteressante. Então a gente vê que muito depende de como foi apresentada a educação física para ela. Se fizermos um panorâmico histórico de como eram as aulas de educação física nos tempos atuais, a gente vê que da saída do regime militar, onde a gente tem uma época que era totalmente voltada para o desempenho esportivo, totalmente voltada para a questão de saúde, questão de estética, isso acabando excluindo algumas pessoas que eram consideradas menos hábeis, então pessoas que tinham menos aporte físico, e jogando para os dias atuais, onde ainda assim se trabalha muito a questão do esporte. Na linha de pensamento de Ferreira, de um estudo publicado em 2014, mostrava que ainda se tinha muita questão de se trabalhar apenas os 4 esportes na educação física, e até a gente brinca que se chama o quarteto fantástico, que seria futebol, vôlei, handebol e basquete, que seriam os clássicos da educação física, onde Ferreira, Grêmio, Matias e outros estudos de 2014 apontam um panorama muito problemático, que era a partir do ensino médio, onde se mostrava muito desinteresse dos alunos, muitos usando o próprio tempo da disciplina como um tempo livre ou mesmo um tempo para estudar outra disciplina, desconsiderando totalmente a importância da educação física. Então, poderia-se dizer que eles não tinham uma motivação ou um engajamento ou uma vontade mesmo de aprender a disciplina, aonde quanto outros já outros se mostravam muito mais à vontade da disciplina, que gostavam mais da disciplina. Com isso, a gente teve um interesse nesse trabalho de pesquisar como estaria sendo as aulas de educação física diante a pandemia, que aconteceu no final do ano de 2019, o surto do coronavírus, que se perpetua até os dias atuais, onde as escolas, como forma de continuarem no artigo da Constituição 205, onde se mostra obrigatório o governo e os familiares darem suporte para os estudantes, as crianças continuarem estudando. Então se entrou como ato de emergência o ensino remoto, que é o ensino à distância, só que de uma forma aplicada meio às pressas. Então, com isso, esse trabalho teve o intuito de desenvolver para a gente avaliar como estaria sendo as aulas de educação física remota nos tempos atuais. Esse trabalho tem como objetivo geral analisar o engajamento e a motivação dos alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio público nas aulas de educação física remota. Ele tem como objetivo específico analisar os fatores que causam a maior motivação e desmotivação e até mesmo a desistência dos alunos na disciplina. Ele tem como outro objetivo investigar os aspectos de maior interesse dos alunos, os aspectos que eles chegam a pesquisar até fora da disciplina. Diante dos estudos revisados, onde a grande maioria se mostrava desinteressado ou desestimulado diante da educação física presencial, o estudo se justifica no motivo que a gente busca saber como está sendo as aulas de educação física no ensino remoto da disciplina. Então a gente visa criar um panorama de efetividade do ensino remoto para deixar diante da sociedade um melhor preparamento para casos em situações onde não estávamos preparados para ocorrer. E os tópicos movidos para a revisão de literatura foram a compreensão sobre a motivação sobre as aulas de educação física presencial, a aplicação do ensino remoto e a diferença entre o ensino à distância tradicional e a aplicação do ensino remoto na educação física.
Na compreensão sobre a motivação, eu trouxe 3 estudos, que é do Samuel, do Ryan e da Apple Silva, onde eles são estudos que falam sobre o conceito de motivação, Samuel fala, por exemplo, sobre o que é motivação intrínseca, o que é motivação extrínseca. Ryan e Apple, eles corroboram no sentido que eles falam da autodeterminação, que depende de 3 aspectos, que era a autonomia, a capacidade de se autogovernar e a compreensão sobre competência. Outro estudo foi a motivação nas aulas de educação física presencial, onde Gaspar e Miranda, Ferreira e Marquinhos, eles falavam sobre estudos que faziam revisões de como estavam sendo as aulas presenciais de educação física. Então eles se pautaram em questionários para saber como os alunos estavam gostando, se sentiam motivados, se sentiam desmotivados. A aplicação do ensino remoto e a diferença entre ensino médio e a distâncias, Rogers e Maia. Esse estudo, inclusive, é bem recente, do Rogers, que é desse ano, que ele quis explicar a diferença sobre o ensino remoto e o ensino à distância tradicional, que são coisas, por mais que atualmente estejam parecidas, elas são coisas bem distantes, visto que uma se tem preparação, se tem o apoio de diversos outros profissionais, e o ensino remoto foi uma coisa emergencial, então ocorre em outro tempo, numa outra situação. E também a aplicação do ensino remoto na educação física, onde esse aqui tem pouquíssima coisa ainda a respeito, porque está acontecendo nos tempos atuais, então está difícil ainda se achar na literatura, onde tem alguns congressos que falam que ainda não conseguimos ter uma certeza não conseguimos avaliar ainda de como está sendo as aulas, que não se tem material suficiente. E agora sobre a metodologia. Essa pesquisa se caracteriza como quantitativa na medida que ela busca analisar os dados por padrões sem manipulação. Então ela busca observar, correlacionar os fatos sem a manipulação. Também será um estudo transversal porque ele coleta os dados num período específico de tempo, que é só nesse período remoto da educação física. Os participantes dos estudos serão os estudantes do Colégio Público do Afonso Linhares, do 1º ao 3º ano, e como os critérios adotados, eles têm que ser discentes do 1º ao 3º ano do ensino médio público, eles têm que estar matriculados na disciplina de educação física remota, eles têm que aceitar os termos da pesquisa e eles têm que responder ao questionário. E como instrumento de coleta, a gente vai fazer um questionário estruturado por escala. Esse questionário é adaptado da BPNES, e o motivo de ser o escalonamento de Linert, onde ele enfatiza que o uso da escala você consegue uma maior compreensão e uma maior certeza dos dados. Porém, ele usa 5 critérios de escolha, a gente vai usar apenas 4, evitando o critério do meio, que já por estudos mostrados não agrega em muitos valores. Então, para a gente ter uma pesquisa mais concreta, vamos fazer apenas com 4 questões. E após os alunos responderem o questionário, as informações serão utilizadas na técnica de observação direta e extensiva, que é proposta por Marconi e Lakatos. Os dados serão submetidos a um processo de categorização separado por classes e ou grupos semânticos. Depois de agrupados e tabulados de forma mecânica, os dados serão submetidos ao Microsoft Excel, onde eles serão tabulados de forma mecânica, onde a gente consegue uma maior precisão e certeza dos resultados. Aí aqui vai ter umas referências que foram utilizadas no trabalho.